Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. Um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vou contar para vocês a história de uma jovem que teve uma história de vida muito triste. Ela era uma menina muito pobre, nasceu na periferia e de repente, aos 10 anos de idade, foi adotada por uma empresária que tinha boas condições financeiras, era de classe média alta e morava no condomínio de luxo em um bairro nobre de Goiânia. Essa mulher prometeu dar da menina tudo do bom e do melhor que ela poderia oferecer. Só que nas mãos dela, a menina viveu, na verdade, momentos de terror que destruiu completamente a sua infância. O lar da empresária se transformou em cárcere privado para a criança, onde ela viveu uma realidade de privações e de agressões que só teve fim quando ela foi encontrada pela Polícia Civil numa situação deprimente, amordaçada, com pano embebido com pimenta dentro da boca e com as mãos amarradas e penduradas sem que os pés pudessem alcançar o chão. Em seu corpo, ela trazia diversas marcas de tortura continuada. O caso se tornou público no dia 17 de março de 2008, quando a polícia convoca a imprensa para ver e relatar a cena de horror a qual a menina estava sendo submetida por uma mulher que havia se tornado a sua mãe adotiva. Só que, na verdade, essa mulher não foi uma mãe para a criança, ela foi um monstro que fez a menina viver momentos de terror, e os detalhes dessa história são bem sombrios. O caso de Lucélia, a menina Lucélia, foi classificado como uma das histórias mais horripilantes da crônica policial goiana. Essas foram as palavras de uma repórter que cobriu o caso na época. A partir dessa análise, é possível fazer uma leitura da algoz, a empresária Silvia Calabrese, como a senhora soberana de classe média alta, e a criança, Lucélia Rodrigues, surge na história como a subordinada, que foi submetida a condições de trabalho escravo e sem vez e voz na relação. Mas, felizmente, no final das contas, ela teve sorte, a sorte grande de ter sobrevivido, de ter dado a volta por cima, de ter superado e ainda por cima ter perdoado a sua agressora, que foi a sua mãe adotiva. Sim, apesar de tudo, ela decidiu perdoar e até hoje ela perdoa quando se lembra dessa história. Essa é uma história que, ao mesmo tempo que é chocante, é também comovente. Para mim, o que mais me comoveu foi exatamente o fato dessa menina ter perdoado a sua agressora. Hoje, Lucélia Rodrigues é missionária de uma igreja, é evangélica, é casada, teve 2 filhos e ela usa essa história como testemunho de sobrevivência ou até mesmo de um milagre. E eu acho muito legal trazer esse caso também para o canal para que possa servir de exemplo para vocês. Um exemplo de que milagres existem e que existe também o perdão. Então, esse é o caso da menina Lucélia Rodrigues, que aconteceu em Goiânia, que chocou o Brasil no ano de 2008, quando ela foi encontrada pela polícia amordaçada e acorrentada na área de serviço do apartamento onde a empresária vivia. A empresária que acabou se tornando sua mãe adotiva, mas em nenhum momento ela teve a postura de mãe. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês gostem dessa história, que inclusive eu vou contar de forma mais detalhada possível. E esse é mais um vídeo do quadro Sextas Sombrias.
Bom, como eu vou narrar esse caso com toda a riqueza de detalhes, a primeira coisa que eu vou fazer para contar essa história é dar a descrição das principais pessoas envolvidas no caso da menina Lucélia. Eu vou falar primeiro da mãe dela, como era a situação da mãe, a situação da família de Lucélia, como se deu a situação em que a mãe dela conheceu a algoz da menina, que foi a mulher, né, que passou a torturar essa criança. E vou falar também como era essa mulher, né, a vilã da história. Então vamos lá, eu vou começar primeiro falando da mãe. A mãe de Lucélia se chamava Joana d'Arc da Silva. Ela trabalhava como diarista havia 2 anos na época e morava em Goiânia. Ela era uma mulher muito pobre, muito humilde e era até analfabeta. Esse é um detalhe importante. Ela teve 3 filhos do primeiro casamento que não moravam com ela, moravam com parentes. Um deles era uma jovem de 20 anos que cursava a faculdade de Direito, só que graças à ajuda de parentes. Joana d'Arc estava em seu 2º casamento com o pai de Lucélia havia 7 anos. Desse casamento, ela teve outros 3 filhos, contando com a Lucélia. No total, ela teve 6 filhos, mas não ficou com nenhum deles, na verdade. Joana acabou se separando do 2º marido, que se chamava Lourenço. Quando eles se separaram, os filhos que eles tiveram juntos foram morar com o pai. Só que, em um dado momento, ela pediu que os filhos voltassem a morar com ela. Foi então que a Lucélia voltou para a mãe. Quando Lucélia completou 10 anos de vida, a mãe dela decidiu dar ela para os outros em troca de promessas de dias melhores para a menina e de alguns trocados em dias de visita. Foi quando a Joana teve seu primeiro contato com a empresária Silvia Calabrese Lima, através de sua irmã Malide Fátima, que já trabalhava na casa de Silvia como doméstica. Silvia morava na região sudoeste de Goiânia. O primeiro encontro da menina com a Silvia foi na casa dessa mulher que ficava em um condomínio fechado de luxo. Isso ocorreu depois que a tia, com consentimento da empresária, levou a menina para tomar um banho de piscina no condomínio. Após esse encontro, a tia de Lucélia chamou a mãe dela para conversar, para falar que a Silvia tinha interesse em adotá-la. A Silvia logo de cara se encantou pela Lucélia, achou ela uma menina linda e a partir daquele encontro ela começou a insistir com a Joana em fazer uma proposta de que se ela adotasse a Lucélia, ia poder dar à menina estudos em melhores colégios, bens materiais e conforto. Joana d'Arc nunca imaginou que a Silvia seria capaz de fazer qualquer maldade com uma criança. Aliás, ninguém imaginava. Diante das pessoas, a Silvia aparentava ser uma pessoa normal, de boa conduta e acima de qualquer suspeita. Joana d'Arc só aceitou a proposta da Silvia porque queria que a filha estudasse. Até porque a Joana já era uma mulher de 40 anos e ela nunca estudou. Na verdade, a Joana não sabia ler nem escrever, só sabia escrever o próprio nome, isso só para vocês terem uma ideia. E além do mais, Joana d'Arc realmente tinha o hábito de dar seus filhos para os outros, da mesma forma que ela simplesmente fez com a Lucélia. E a Lucélia, infelizmente, teve que aprender a conviver com isso desde pequena, já que a Joana dizia para todo mundo que passava por dificuldades financeiras e não tinha condições de sustentar seus filhos. Importante ressaltar também que em Goiás já faz parte da cultura, né, o hábito de famílias pobres darem seus filhos para famílias, né, de classe média alta, família burguesa, enfim. Inclusive, há relatos de famílias que recebem filhos de famílias rurais para atuar como trabalhador doméstico nas casas de famílias urbanas de classe média. Tal prática é comumente aceita ainda nos dias atuais. Quando Lucélia foi adotada, Joana d'Arc visitava regularmente a filha, mas ela posteriormente afirmou para a polícia que jamais notou
qualquer marca de tortura no corpo da menina. Mas acontece que essas visitas tinham outros objetivos. Ela mesma confirmou para a polícia em 2008 que recebia dinheiro dessa mulher, a Silvia, né, que adotou a menina. E pelo que eu vi nas pesquisas, a mãe biológica da Lucélia não era lá um grande exemplo. O pai dela, tampouco. Eles foram casados durante 7 anos e a relação dos dois foi conturbada. Tanto é que Joana chegou a registrar ocorrências de agressão física contra seu companheiro, que se chamava Lourenço Rodrigues. Ele era vendedor de pastéis nos canteiros de obra goiano, até que eles decidiram se separar e quando eles finalmente se separaram, eles chegaram a ser vizinhos e mesmo assim as brigas entre os dois eram constantes. Isso fez com que Joana se mudasse para outro bairro de Goiânia e foi então que tudo começou. E Lucélia, que já estava cansada das brigas constantes dos pais, quando a mãe dela anunciou que ela ia se mudar para a casa da mulher que pretendia adotá-la, ela ficou até feliz, ou seja, até a menina pensou que finalmente ia ter momentos de paz, né? Agora eu vou dar aqui a descrição da Silvia, que foi a vilã da história. A Silvia era uma mulher de 42 anos, empresária, dona de uma construtora e atuava nos setores de construção e confecção e era moradora do elegante setor marista, um bairro nobre de Goiânia. Ela também foi proprietária de lojas de confecções e construiu casas de luxo no bairro Celina Park, em Goiânia, para a classe média alta. Ela era casada com o engenheiro civil Marco Antônio, havia 23 anos. Desse casamento, ela teve 3 filhos. O do meio morava em São Paulo, o mais velho se chamava Tiago e era um rapaz de 23 anos. Ele morava com a avó materna, mas ainda tinha convívio com a Silvia, pois a avó morava na mesma cobertura duplex da Silvia. O filho caçula dela tinha 3 anos, se chamava Mateus e ainda morava com ela. Essa família morava em uma cobertura alugada por R$ 1.500 na época. Até que chegou o momento em que a Silvia prometeu a Joana d'Arc cuidar da menina Lucélia, assim como cuidava de seus outros 3 filhos homens. Foi então que ela propôs à mãe biológica da menina, a dona de casa Joana d'Arc, que deixasse que Lucélia fosse não só morar, mas trabalhar na casa dela, em troca de pagamentos mensais em dinheiro para Joana, e a promessa de dar estudos, bicicleta e um carro para a menina quando ela completasse 18 anos. Sendo assim, Silvia e Joana d'Arc firmaram um acordo que, na verdade, tinha como moeda de troca a menina Lucélia. No início, a empresária chegou a cumprir as promessas de estudo. Lucélia foi matriculada em um colégio militar em Goiânia, recebeu aparelho nos dentes e algumas mudas de roupa. Às vezes, a menina podia tomar banho de piscina e brincar no playground do prédio, no simpático setor marista em Goiânia, onde a família Calabrese morava. Quando Lucélia foi entregue a Silvia, tudo no início era normal. A Silvia era muito carinhosa com ela e a tratava como filha. Eu vou ler aqui um trecho do relato da menina Lucélia, que contou como foi o primeiro dia dela, na casa da Silvia. O trecho diz assim: eu fiquei com medo de minha tia não me levar. Acordei às 5h30 da manhã e fomos. Quando eu cheguei, cumprimentei a Silvia, tomei café e depois pedi para tomar banho de piscina. Tomei banho e ela falou que tinha um bebê chamado Mateus. Fui brincar um pouco com o nenê, fiquei feliz porque o Mateus gostou de mim. No outro dia, ela me falou quais seriam minhas obrigações na casa. No início, a Lucélia era uma espécie de mucama na casa de Silvia, ou seja, de criada, que é outro significado da palavra. A menina trabalhava lá de doméstica, de babá, e em troca ganhava alguns agrados da patroa ou da mãe adotiva, Até então, tudo era normal na casa de Silvia, que tratava a Lucélia como filha. Tanto é que um dia a mãe dela a visitou e perguntou: filha, você não quer ir embora? Aí a menina falou:
Não, mãe, eu quero ficar aqui. Aqui eu tenho tudo. Mas não demorou muito, esse conto de fadas se tornou um pesadelo para a Lucélia. Ao mesmo tempo que a Lucélia aparentemente tinha tudo, ela não era tratada como uma princesa na casa de Sílvia. Muito pelo contrário. Conforme a Lucélia foi se iludindo com falsas promessas, ela começou a ser tratada na verdade como escrava. Desde que foi morar com Sílvia aos 10 anos de idade, Lucélia tinha que fazer o serviço doméstico, como limpar os banheiros, os móveis, limpar o chão do apartamento, lavar roupa. Só que ela era, na verdade, forçada a fazer tarefas inadequadas para a sua idade. A rotina de Lucélia era assim: ela acordava às 5h15 da manhã, fazia suas obrigações, limpava o quarto do bebê, o Mateus, limpava o quarto dos outros meninos e depois o quarto, da mãe de criação da Sílvia, que ela chamava de vó Lourdes. Depois ela descia, limpava o andar de baixo, limpava tudo, limpava banheiros, um quintal. E era dessa forma que a rotina de Lucélia começava e terminava sempre de madrugada. Ela acordava sempre antes das 6 horas da manhã e só dormia depois da meia-noite. Ela ficava tão cansada que chegava a dormir na sala de aula. E foi assim que a vida confortável que a Lucélia prometeu dar à menina foi aos poucos dando lugar às sessões de tortura, tanto físicas quanto psicológicas, que foram só aumentando com o passar do tempo. Eu vou ler aqui outro relato da Lucélia, outro trecho, que fala sobre o primeiro castigo que ela recebeu da parte da Sílvia. Vamos lá. A primeira vez que a Sílvia me colocou de castigo foi no banheiro. Ela me trancou e me deixou lá. Fiquei de castigo porque eu estava com sono. No dia seguinte, ela me levou de novo para o banheiro e me bateu com um cinto. Eu sempre apanhava por causa do sono. E quanto mais sono ela tinha, mais apanhava. Quanto mais ela apanhava, mais manchas roxas apareciam em seu corpo. E foi então que a Sílvia, com medo de ser descoberta ou de ser denunciada, passou a proibir a menina até mesmo de ir para a aula, até que, em agosto do ano de 2007, Lucélia acabou sendo obrigada a largar o colégio e terminou reprovada por faltas. À medida que os dias se passavam, os maus tratos aumentavam, a ponto de Sílvia impedir o acesso de Lucélia à escola, para que essa garota não a delatasse ou fosse vista com lesões pelo corpo. Com isso, a Lucélia ameaçava a menina, inclusive de morte, para que ela não contasse a ninguém o que estava acontecendo de verdade dentro de casa. E para não ser descoberta ou denunciada, a Sílvia passou também a proibir a Lucélia de sair do apartamento e até mesmo de visitar os seus parentes. Ela obrigava a menina, inclusive, a usar roupas de manga comprida na frente dos outros. Com o passar do tempo, Sílvia Calabrese deu prosseguimento a várias sessões de tortura, tanto físicas quanto psicológicas, contra a menina, que era sempre auxiliada por sua empregada Vanice Novaes, que cooperava para causar mais dor e sofrimentos extremos à menina. Só que a empregada não participava dessas sessões de tortura porque queria, não. Na verdade, ela era coagida pela patroa a fazer isso. Vanice, que na época era uma jovem de 23 anos e tinha uma filha de 5 meses, trabalhava e morava no condomínio com a bebê havia 1 ano e 1 mês. Ela ganhava pouco e era também ameaçada pela patroa, que dizia a essa jovem que se ela não cumprisse suas ordens, ia tomar a filha dela, de 5 meses, e mataria as irmãs e as sobrinhas dela. A Sílvia também monitorava, determinava e cronometrava as atividades feitas pela empregada no apartamento e ameaçava até de morte. Essa jovem até chegou a telefonar para o Conselho Tutelar para denunciar essa empresária por maus tratos contra a Lucélia. Integrantes da instituição chegaram à residência da empresária, mas não prosseguiram com as investigações. Vanice só não fugiu das garras da empresária
porque era muito pobre e tinha medo dela fazer mal tanto à sua filha como à sua família. Detalhe que a Lucélia estava estudando em um dos melhores colégios de Goiânia, mas ela só ficou lá até agosto de 2007. Foi quando a Sílvia decidiu tirá-la da escola para que a menina não contasse a ninguém o que realmente estava acontecendo na casa de Sílvia, sobre o tratamento que ela estava recebendo e também porque na escola ela recebia visitas do pai e Sílvia não queria nem que ele a visse. Então, na verdade, isso significa que enquanto a Lucélia estudou no colégio militar, ela teve a oportunidade de contar o que estava acontecendo, ainda mais que ali, né, por ser colégio militar, havia policiais fadados e tal. A Sílvia percebeu o risco que corria de ser denunciada, né? Então, ela tirou a menina da escola. O pai da garota não era assim um pai tão presente não, mas ele até que se esforçava para ver a menina no recreio do colégio, onde aparecia de vez em quando com seu carrinho de guloseimas. Ele costumava dar balinha para a menina, mas a Sílvia proibiu ele de aparecer no colégio, dizendo que isso estava estragando, né, a rotina de Lucélia dando doces. Então ele obedeceu, porque não havia nada que ele pudesse fazer. Até que, de repente, a Sílvia foi ficando cada vez mais isolada de tudo e de todos, e ela passou a ser proibida de frequentar a escola e até de visitar os seus parentes. E então ela não saía mais de casa, andava sempre um pouco tristonha, e suas mãos já estavam grandes, grossas e calejadas pelas intermináveis horas de trabalho na casa da Sílvia. Quando Lucélia terminava de limpar a casa, a Sílvia ainda jogava água com barro no chão e mandava que ela começasse a limpeza novamente. Aliás, qualquer motivo era motivo para Lucélia apanhar. A Lucélia revelou que a Sílvia já quebrou cabos de rodo na cabeça dela e, dentre os rituais de tortura, ela era submetida a choques elétricos na máquina de lavar roupas, tinha suas nádegas queimadas com ferro de passar roupas, a língua queimada por colheres aquecidas no fogão e retalhada com alicates, além de ter a cabeça prensada contra a parede e passar ainda por sessões de sufocamento com sacos plásticos. As sessões de tortura tornaram-se ainda mais intensas a partir do dia 1º de novembro de 2007, data em que a Lucélia completou 12 anos. Quando a menina fazia alguma coisa que contrariava a empregada doméstica Vanice, essa ligava para a Sílvia e recebia ordens da patroa para a torturar. De acordo com o inquérito policial, Sílvia e sua empregada obrigavam a menina ainda a comer fezes e urinas de cachorro e deixavam ela até 3 dias sem alimentação adequada. Dessa forma, as torturas físicas e psicológicas seguiram-se ao longo dos meses e a cada dia com requinte maior de crueldade, conforme a denúncia do Ministério Público. Com a utilização de instrumentos perfuro-cortantes e contundentes que provocavam as lesões definitivas e intensa dor física à menina. Além dos relatos, consta ainda que Sílvia Calabrese privou a vítima de alimentação até por 4 dias consecutivos. Lucélia contou ainda em depoimento que quando estava em estado de inanição, Sílvia e a empregada Vanice lhe ofereciam fezes e urina de cachorro. Então Lucélia era obrigada a comer baratas e fezes da Belinha, a cadela da Sílvia. A Sílvia dizia que o cocô e a barata eram seus remedinhos. A menina Lucélia era ainda ameaçada e impedida de todas as formas de se comunicar com outras pessoas e com os familiares, e por isso ficava trancada na área de serviço do apartamento. Os objetos utilizados nas sessões de tortura eram um par de luvas, 2 correntes com 2 cadeados,
2 pedaços de fio elétrico, 1 pedaço de barbante, 2 sacolas plásticas, um saco plástico e um caderno de capa dura verde. Por falar em caderno, por mais estranho que possa parecer, ele também foi usado como tortura contra a Lucélia e eu vou explicar como isso se deu. O caderno a Lucélia ganhou de Sílvia, ganhou entre aspas, né? O caderno era usado para Sílvia anotar tudo sobre essa rotina de tortura que ela praticava contra a garota, e essa mulher ainda obrigava a menina a escrever tudo o que ela passava nessa rotina, que infelizmente já fazia parte de seu cotidiano. E nele, a Lucélia era obrigada a escrever minuciosamente, em detalhes, cada sessão de tortura que sofria dentro de casa. Isso mesmo que vocês ouviram. A Sílvia obrigava a menina a fazer isso. Então, aquele caderno servia como uma espécie de diário de maldições que ela sofria nas mãos dessa mulher. Os diários de maldições tinham que ser escritos sem adjetivos, sem reclamações, onde a lágrima sufocada de sua escritora parecia molhar em segredo cada linha, cada frase não acabada. As palavras documentavam a dor dessa criança, a tirania de sua feitora e a omissão da família Calabrese. Lucélia era obrigada a anotar cada minuto de seu sacrifício diário numa caderneta velha. Ali, com caligrafia de heroína, ela registrava a hora da faxina dos banheiros, o momento de limpar a latrina da cachorra, o instante de esfregar o chão de sua senhora. A empresária Sílvia Calabrese Lima exigia cada detalhe. Queria saber quanto tempo Lucélia gastava lustrando os móveis e escovando os dentes. A menina sofria, na verdade, 2 vezes, pelo serviço e por ter que descrevê-lo. Se errasse, pagava com sangue. Apanhava de cinto, de rodo, de chinelo, comia baratas e fezes da Belinha, a cadela de Sílvia. Até a empregada doméstica Vanice era também obrigada a escrever nesse diário. Afinal, ela sofria ameaças constantes da patroa, que dizia que ia tomar sua filha de 5 meses, e ela também não deixava a empregada ir para a casa de sua irmã nos finais de semana, caso ela não fizesse tudo, né, o que a patroa mandava. Vanice tinha que anotar as tarefas realizadas na casa em um diário idealizado pela patroa. Na primeira página desse diário, a empregada chegou a escrever a oração do empregado fiel. Essa oração dizia que era obrigação do empregado obedecer todas as ordens de seu patrão sem reclamar. O caderno, na verdade, foi mais uma lista de tarefas que essa empregada deveria cumprir. Era a forma da empresária, né, a patroa, de saber tudo o que Vanice fazia quando ela não estava em casa. Inclusive, na Páscoa de 2007, a empresária chegou a escrever uma carta para Lucélia, na qual dava sinais de sua perversão. Tia Sílvia, conforme a menina chamava, falou que não compactua com maldades, mas insinuou que a menina roubou ovos de chocolate e, em tom ameaçador, ela escreveu em uma frase: "Nós colhemos o que plantamos. Pensou que iria ficar com os ovos, não é mesmo?" E a partir de então, a Sílvia começou a confinar a criança e só levou a Lucélia até a casa de seu pai em 3 ocasiões. Uma das ocasiões foi quando a Lucélia fez aniversário, dia 5 de novembro. A empresária ligou para o pai da criança e o convidou, para ir até o seu apartamento. Lourenço, o pai, achou que ia ter uma festinha na casa para a filha. Então ele arrumou seus outros 2 filhos e foi para o prédio. Só que não teve bolo nem comemoração alguma. Os parentes de Lucélia não puderam entrar no apartamento. Eles viram a menina rapidamente na escada. Ela estava chorando e machucada. O pai perguntou para Sílvia o que estava acontecendo. Então a menina foi obrigada a mentir. Ela disse que havia caído de um balanço.
Depois disso, o pai nunca mais foi autorizado a subir no apartamento de Silvia, porque ela não deixava. Agora eu vou ler aqui outro trecho de um relato que a própria Lucélia deu sobre esse período, né, de sessão de tortura que ela passava na casa da Silvia. O trecho diz assim: a pior coisa para mim era comer barata e cocô de cachorro. Ela chamava o cocô de cachorro de remedinho. Ela falava assim: pode colocar o remedinho na boca de novo. Eu colocava. Ela falava: agora eu vou te dar outro remedinho. E dava barata para comer. Ela tirava a barata dentro da bolsa. Um dia eu perguntei para ela por que ela fazia tudo aquilo comigo. Ela falou que eu era filha do demônio e que o demônio tem que apanhar e sofrer. Lucélia era criança e, como toda criança, acreditava nos adultos. Silvia mandava que ela escrevesse seus passos na agenda, que fizesse todas as tarefas e dizia que ela não podia mentir porque havia um anjo que lhe contava tudo o que se passava. A menina acreditava e tentava cumprir suas ordens. Ela não entendia os castigos e várias vezes se sentia culpada. Silvia dizia que ela era filha do demônio e que estava se libertando dele. Então Lucélia acreditava porque não havia nada que ela pudesse fazer. O drama de Lucélia só teve fim quando, na manhã do dia 17 de março de 2008, a polícia recebeu uma denúncia anônima feita por um vizinho de Silvia que dava conta de que uma criança estava sendo mantida em cárcere privado e estava acorrentada. Então a polícia chegou até o local do fato, no caso, o apartamento da mulher apontada como autora da agressão. Ao chegarem ao edifício da empresária, os policiais foram conduzidos por 2 moradores do prédio e pelo porteiro até o apartamento 401, onde ocorria as sessões de tortura. Ali, encontraram uma criança acorrentada pelas mãos e pendurada sem o apoio dos pés, com a boca amordaçada, na área de serviço do apartamento. A área de serviço era uma sala improvisada, onde havia televisão, 2 tanques, armário, máquinas de lavar roupas e materiais de limpeza. Havia ainda roupas infantis no varal. No local foram apreendidos cadeados, cordas que a Silvia usava para praticar suas sessões de tortura, correntes, martelos e 2 alicates com marcas de sangue. De acordo com a delegada que cuidou do caso, a menina estava de pé, com as 2 mãos presas à grade da janela da área de serviço. Os pés também estavam acorrentados e mal tocavam o chão. Detalhe que ela ficou acorrentada durante 4 horas, com os braços para cima, até ser encontrada pela polícia. Lucélia estava há mais de um dia sem comer. Seu rosto estava ainda molhado de lágrimas e seus olhos inchados. A menina disse que seus braços doíam muito. Um dos vizinhos, que preferiu não se identificar, disse em depoimento que era morador do apartamento 101, no mesmo condomínio da Silvia. Ele alegou que foi procurado pela empregada dela, a Vanice. No dia em que fez a denúncia, dia 17 de março de 2008, ele alegou que a Vanice não aguentava mais a pressão que sofria por parte da patroa e ela contou para ele que a vítima, no caso da menina, além de ser torturada, era espancada e obrigada a trabalhar nas tarefas domésticas como adulta. Diante desse relato, o vizinho acionou o Disque Denúncia da Polícia Civil e relatou para a empregada o que estava ocorrendo. Já o segundo vizinho, que se chamava Rialino Vieira Filho, na época tinha 44 anos, e entrou no caso como o homem que filmou as cenas de tortura que foram amplamente divulgadas na mídia. Em depoimento, ele relata que estava na portaria do prédio quando os policiais chegaram ao local. Junto com o morador que fez a denúncia e o porteiro do edifício, Rialino subiu até o apartamento 101
Em trechos do depoimento, ele conta que produziu as imagens quando os policiais entraram no apartamento onde estava a garota e perguntaram se alguém tinha câmera para filmar. Então Rialino se ofereceu para gravar, foi até o apartamento dele, buscou a câmera que ele tinha e filmou então a criança acorrentada que estava pendurada pelas mãos e seus pés mal tocavam o chão. Quando os policiais soltaram a criança, os braços dela até caíram porque ela não tinha mais forças. A menina chamou esse vizinho que filmou a cena e disse a ele bem baixinho que a dona da casa passava pimenta em seus olhos e ela mostrou aos policiais 2 alicates sujos de sangue que, segundo a menina, eram usados por Sílvia para ferir a língua dessa criança. O vizinho observou que a menina tinha unhas pretas devido a ferimentos, além de outras lesões em todo o corpo. E ela disse também que estava com muita fome, pois não comia há muito tempo e que não era todo dia que ela comia. O vizinho a levou até o seu apartamento para comer, enquanto os policiais ficaram aguardando a Sílvia chegar. No apartamento do vizinho tinha bolacha, pão e uma pamonha. A menina estava com tanta fome que segurava a bolacha com uma mão, o pão na outra e abocanhava a pamonha no prato. Ela mal conseguia usar o garfo. Os vizinhos relataram que costumavam ver a garota no hall da entrada, que serve de estacionamento do condomínio, que possui 6 apartamentos, 2 por andar. Mas a menina nunca estava lá para se divertir. Ela era como se fosse uma babá, da família, que descia para dar papinha para o filho mais novo da Sílvia. A menina contou também que foi a Vanice, a empregada da Sílvia, que a acorrentou naquele dia, a mando da patroa. Na verdade, aquilo acontecia sempre e geralmente era a Sílvia quem a acorrentava. Quando os vizinhos ouviram o comentário que a Sílvia já tinha chegado em casa, a menina ficou com muito medo de voltar para a casa dela, mas o vizinho a acalmou e então foram todos para a delegacia. Vanice confirmou em depoimento para a polícia as torturas relatadas por Lucélia. A doméstica garantiu que só aceitava participar das sessões de tortura por medo de represálias, ou seja, de ameaças, que sofria por parte da Sílvia. De acordo com essa empregada, o medo era que a patroa cumprisse as juras de se vingar da Vanice usando a sua filha, de 5 meses. No inquérito, há ainda a apresentação de objetos que seriam utilizados nas sessões de tortura, sendo eles um par de luvas, 2 correntes com 2 cadeados, 2 pedaços de fio elétrico, um pedaço de barbante, 2 sacolas plásticas, um saco plástico e um caderno de capa dura verde. A garota, muito assustada, afirmou que esperava uma vida melhor. Ela contou que a Sílvia disse que ia adotá-la e ela prometeu, tanto a menina quanto a mãe dela, que ia dar televisão, bicicleta, computador e que quando ela crescesse teria até um carro. A Sílvia prometeu a Lucélia que ela seria muito feliz, mas na verdade o que aconteceu com essa menina foi só tristeza. Eu vou ler aqui agora um trecho de uma entrevista com a menina que foi publicado pelo jornal O Popular no dia 18 de março de 2008. Esse trecho da entrevista diz assim: "O que sua mãe adotiva fazia com você?" Aí Lucélia responde: "Ela pegava um alicate e apertava minha língua até cortar. Ela me batia com fio e amassava meus dedos fechando a porta. Ela me afogava dentro do tanque, pegando minha cabeça e empurrando nele, cheio de água. Colocava ferro de passar roupa quente na minha língua e na minha bunda. Com fio, além de me bater, ela me amarrava, me enforcava. Ela pegava a sacola, colocava na minha cabeça e amarrava. Eu ficava sem ar, sem jeito de respirar." Segundo o relato da menina, nesse período de 2 anos em que esteve convivendo com essa empresária, que veio a se tornar o seu monstro, a menina sempre apanhou e foi colocada para fazer trabalhos domésticos,
como alimentar o filho mais novo de Silvia, de 3 anos, e também fazia outras tarefas, como limpar vidraças, lavar banheiros e limpar o chão. Ela afirmou que passou a ser torturada mesmo em novembro do ano de 2007, quando ela completou 12 anos. Ela disse que desde esse momento que fez o aniversário, a Silvia passou a deixar ela amarrada, colocava sacos de plástico na cabeça dela para sufocar, batia com martelo nos 2 pés da menina, apertava os dedos das mãos na porta, enfiava a tesoura no nariz dela, puxava as suas línguas com alicate, queimava com ferro de passar roupa, amarrava ela na escada da área de serviço e ainda por cima a amordaçava, passando pimenta em seus olhos e na língua dela. A menina disse que a Silvia, na maioria das vezes, não tinha razão para dar esse tipo de punição, mas sempre que a menina não dava conta de fazer algum trabalho ou alguma tarefa doméstica, ou até mesmo se a menina contava sobre esses maus tratos ao marido da Silvia, o Marco Antônio, a Vanice ligava para a patroa, ou seja, a empregada entrava em contato com a patroa, isso quando ela não estava em casa, e a patroa mandava a empregada punir ela de forma violenta. A Lucélia dizia que as duas, tanto a empregada quanto a patroa dela, a Silvia, judiavam muito dela. Segundo a delegada que cuidou do caso, no momento que a Silvia foi presa, ela foi de uma frieza impressionante, não falou nada, não derramou nenhuma lágrima. A princípio, ela optou por ficar em silêncio e pediu que deixasse em paz seu marido e seus filhos. Depois, ela disse para o programa de televisão Fantástico da Globo que ela não sabia que estava torturando a menina, ou seja, que ela não sabia o que estava fazendo. Ela também chegou a declarar à imprensa que agia de forma violenta para educar a jovem Lucélia, que teria, segundo a sua algoz, um comportamento desobediente. A Silvia ainda mantinha um diário em um caderno do tipo ata, onde anotava as atrocidades cometidas contra essa criança. Ela escreveu no dia em que foi denunciada que acordou a menina às 5h40 da manhã e amarrou ela às 5h45, depois de ter esfregado pimenta em seus olhos e colocar pano com pimenta na boca dela. Quando Silvia foi interrogada pela Justiça no mês de abril de 2008, ela se mostrou tranquila, fria e objetiva. Quando ela chegou no 6º andar do Fórum de Goiânia, ela foi recebida com vaias e agressões. Durante o depoimento, que demorou 1h15, a empresária confessou algumas imputações, mas atribuiu a maior parte da prática dos crimes de tortura, cárcere privado e maus tratos à sua empregada doméstica, Vanice Novaes. A empresária Silvia respondeu com tranquilidade a maior parte do interrogatório. Ela confessou que usou uma vez o alicate para machucar a língua de Lucélia porque, segundo ela, a menina batia a boca com a sua mãe de criação, a dona Maria de Lourdes, que era hipertensa. A Silvia disse ainda que apertava os dedos da menina na porta porque a menina fazia a mesma coisa com seu filho Mateus, de 3 anos. Então, segundo as palavras da Silvia, ela queria fazer com que a Lucélia sentisse a mesma dor que sentia o seu filho mais novo. Ela afirmou que, desde janeiro daquele ano de 2008, passou a castigar a garota de forma mais enérgica, com o uso de cinto e chinelo algumas vezes, porque, de acordo com seu relato, a garota judiava do seu filho caçula. A Silvia relatou que não via os seus atos como tortura, mas como uma forma de educar a menina. Ela negou ter conhecimento de que a garota havia sido acorrentada e só soube dessa situação após ela ter sido presa em flagrante no dia 17 de março. Ela relatou que não estava em casa naquele dia, que não tinha mandado acorrentar a menina e que, na verdade, ela tinha sido chamada para o flagrante.
Agora eu vou narrar aqui algumas contradições, né, do relato dessa empresária e também da empregada, a Vanice. Bom, a Silvia disse ainda que nunca deixou Lucélia sem se alimentar, nem a obrigou em nenhum momento a ingerir fezes ou urina de cão. Ela também desconhecia o fato que a menina era amordaçada pela boca com panos ou esparadrapo. Segundo a Silvia, a Lucélia já tinha lesões nas nádegas quando havia se mudado para casa em meados de 2006. A mãe dela, Joana Dark, nunca foi proibida de visitar a filha e que jamais houve um acordo entre as duas para a entrega da vítima. A empresária contou que, mesmo diante de maus tratos com a Lucélia, nunca pensou em devolvê-la aos pais legítimos, porque, ainda de acordo com as suas palavras, ela gostava muito de Lucélia e sempre quis ter uma filha menina. De acordo com a Silvia, Lucélia quebrou o dente na escola durante a aula de educação física e que ela dormia na área de serviço do condomínio porque sentia muito calor no quarto que dividia com seu filho caçula. A Silvia reafirmou que o marido dela e seu filho nunca presenciaram castigos mais enérgicos. A Silvia culpou ainda a empregada Vanice pelos atos de maus tratos e lesões sofridos por Lucélia durante os últimos meses em que esteve na casa. De acordo com seu relato, ela havia chamado a atenção da empregada depois que descobriu, esses atos de tortura. Ela disse que Vanice tinha ciúmes de Lucélia porque ela era considerada como a filha do casal Calabrese e ela uma simples funcionária. Já Vanice, no seu depoimento, confirmou a sua participação nos crimes, mas disse que acorrentava e passava pimenta na boca de Lucélia a mando de Silvia e sob ameaça de morte, de não ver mais a sua filha de 5 meses. Vanice disse ainda que nunca presenciou a sua patroa torturar a garota. Na denúncia consta que ela afirmou em determinada ocasião ter visto Silvia sufocando a vítima com uma sacola plástica. Vanice disse ainda que presenciou Silvia quebrar e enfiar cabides na barriga da garota. Já Lucélia declarou que foi morar na casa de Silvia porque a mãe biológica, Joana Dark, enfrentava dificuldades financeiras. A princípio, a ideia era passar uma semana na casa de Silvia, mas ela logo começou a frequentar uma boa escola, conforme a Silvia havia prometido, e ela revelou que as agressões que ela sofreu se tornaram rotineiras a partir de 3 meses após a mudança, quando ela quebrou acidentalmente uma porta de vidro do apartamento. Ela disse que a empregada doméstica Vanice também ajudava a empresária nas sessões de tortura, mas Vanice só fazia isso porque essas eram as ordens da patroa. Ela informou que durante 4 dias chegou a ficar sem comer e de tanta fome ingeriu ração de cão. Segundo a menina, ela relatou um episódio em que o Tiago, o filho mais velho da Silvia, chegou a lhe dar bolacha escondido da mãe após ter visto a garota com a boca tapada por esparadrapo. A estratégia de Silvia era parecida com as dos carrascos. Ela arrancava o sangue da menina que havia prometido adotar. Depois, ela se desculpava ou culpava a empregada Vanice. Em depoimento à justiça, Silvia disse que amava Lucélia e que estava tentando educá-la. Por incrível que pareça, a empresária também sabia o que é viver sem o amor dos pais. Ela disse que não se lembrava de seu pai e conta que aos 5 anos de idade foi dada pela mãe a uma família cruel. A mãe faleceu quando ela tinha essa idade. A Silvia não se lembrava de que os pais morreram e ela disse que tem 4 irmãos biológicos, mas desconhece o paradeiro de cada um deles. Então, por falar nisso, eu vou fazer aqui um pequeno resumo da história de vida da Silvia, que é a vilã da história. Embora ela fizesse parte da elite social goianiense, tudo indica que ela não nasceu em berço de ouro, não. Ela também foi criada por uma mãe adotiva, e isso indica a possibilidade dela ter raízes na pobreza e na periferia.
Ali, segundo a Sílvia, ela apanhava e era obrigada a trabalhar desde pequena. O clima era tão ruim que ela voltou para a casa de sua mãe biológica, só que a mãe morreu. A Sílvia conta que nesse período sofreu abuso sexual, percorreu 2 orfanatos, até que aos 12 anos de idade foi adotada por Dona Maria de Lourdes. Quando a Sílvia conheceu a Dona Maria de Lourdes, ela era uma garota de rua e foi encaminhada para morar em uma creche no bairro Campinas, em Goiânia. A Dona Lourdes, na época, era uma voluntária acostumada a prestar assistência a menores e idosos. O irmão de criação de Sílvia, filho da Dona Lourdes, disse em depoimento que a Sílvia foi a 4ª criança a ser adotada por sua mãe. Até que aos 18 anos de idade, a Sílvia se casou com o engenheiro Marco Antônio, com quem teve 3 filhos. O irmão adotivo de Sílvia demonstrou ficar aterrorizado e perplexo com a Sílvia após a repercussão do caso com a Lucélia. Ele disse que a Sílvia sempre demonstrou ser uma pessoa presente, amável, carinhosa e disposta a ajudar a todos. Ele também afirmou que 1 ano antes da divulgação do caso com a Lucélia, ele chegou a ver a garota com hematomas no rosto quando visitou a sua irmã adotiva, no caso, a Sílvia. Ele achou estranho aquelas marcas no corpo da menina, então ele perguntou para a garota o que havia acontecido e ela disse que caiu no tanque. Afinal, a menina sempre era obrigada a mentir quando alguém de fora percebia algum sinal de agressão. Já a Dona Lourdes afirmou em um programa de televisão que a Sílvia sempre foi uma filha de verdade, que teve uma infância saudável e nunca foi castigada. Nem os filhos biológicos de Sílvia nunca levaram um tapa sequer. Dona Lourdes acredita que o marido de Sílvia desconhecia as atitudes criminosas dessa mulher, pois ele sempre foi um homem calmo e tranquilo. Mas Dona Lourdes confessou que ele realmente presenciou uma cena de castigo praticada pela esposa contra a menina. Então, ele pediu a Sílvia que devolvesse a criança, mas ela não aceitou. Dona Lourdes também disse que a Sílvia sempre gostou de pegar crianças para criar, porque aprendeu a ter dó dos menores. Dona Lourdes também se recusava a acreditar no que a filha adotiva fez e que a menina foi mesmo torturada. Mas o Instituto Médico Legal de Goiânia confirmou que Lucélia foi realmente vítima de tortura e maus tratos. O médico legista que a examinou falou em entrevista para uma emissora de televisão que nunca examinou uma vítima com sinais tão evidentes de agressões e que nenhuma parte do corpo da menina foi poupada. Todas as áreas, membros superiores, inferiores, troncos, todas apresentavam cicatrizes e lesões que foram produzidas em épocas diferentes. Ele ainda falou que no corpo da menina existiam sinais de queimaduras totalmente nítidos, feitos por ferros de passar roupas, e que nada dessas marcas foram acidentais. No total, foram detectadas 40 lesões corporais no corpo da garota e sequelas permanentes na língua sem possibilidade de correção plástica. Eu não sei se eu cheguei a falar aqui nesse vídeo, mas a menina, além de ter sido encontrada muito ferida, ela também estava extremamente magra. O médico legista disse que o peso dela não estava compatível com a idade, e ele concluiu o depoimento dizendo que houve crueldade em excesso. A violência contra a criança é uma tragédia de repetição, é um ciclo perverso. Essas foram as palavras do juiz de infância de Goiânia, Maurício Porfírio Rosa. O passado de Sílvia não justifica sua maldade. Tem muita gente que passou pela mesma situação ou até por coisas piores e não se comporta como ela. Essa foi a opinião da delegada que cuidou do caso. Inclusive, um detalhe interessante de mencionar aqui é que a Lucélia não foi a primeira nem a única criança que passou pelas mãos de Sílvia e sofreu maus tratos. Teve casos que aconteceram com outras crianças que foram adotadas por essa mulher e que também sofreram maus tratos. Aliás, foi com a divulgação do caso do sofrimento de Lucélia pela imprensa que outras vítimas surgiram e denunciaram Sílvia Calabrese à polícia.
O primeiro caso aconteceu 17 anos antes. Foi quando uma menina chamada Elivânia foi morar com a empresária e ficou lá dos 6 até os 17 anos de idade. No total, ela ficou 11 anos convivendo com a empresária. Nesse período, essa moça sofreu maus tratos, privação de liberdade, exploração do trabalho infantil a partir do primeiro mês estando na casa de Silvia. Quando ela prestou depoimento, ela já era mãe de 2 filhos e estava grávida do terceiro. Ela contou que a partir do primeiro mês, na casa de Silvia, passou a ser acordada todos os dias às 5 horas da manhã para realizar os afazeres domésticos. Mas, por ser muito pequena, ela tinha só 6 aninhos na época, ela precisava usar um banco para alcançar a pia da cozinha e lavar a louça. Ela disse que nunca denunciou a mulher antes porque ela era vítima constante de ameaças. Ela disse que muitas vezes era agredida por Silvia sem nenhum motivo, da mesma forma que aconteceu com as demais crianças, inclusive a Lucélia. A Elivânia até chegou a contar que foi pisoteada no pescoço nessa época e disse que a Silvia tentou queimar o rosto dela com um ferro de passar roupas, mas a menina conseguiu desviar. E da mesma forma que aconteceu nos outros casos de tortura com crianças, a Silvia prometeu ao pai dela que ia dar estudos para a menina, uma vida confortável e que o pai poderia visitá-la quando quisesse. Mas isso nunca aconteceu, muito pelo contrário. A menina era proibida até de perguntar pelo pai. O pesadelo dela só teve fim quando ela conseguiu fugir de casa com a ajuda de uma mulher que, na época, trabalhava para Silvia como empregada doméstica. Consta na denúncia do Ministério Público que outras 4 meninas foram submetidas a sessões de tortura pela empresária. Todas, na época, eram menores de idade e trabalhavam para Silvia. Esses fatos aconteceram entre os anos de 2004 e 2005. E todas as 4 foram submetidas a surras, espancamento, trabalho forçado e ameaças de morte. Consta ainda da denúncia que o marido da empresária, o Marco Antônio, e o filho dela, Tiago, tinham pleno conhecimento dos fatos e não tomaram nenhuma providência. Eu vou contar brevemente alguns exemplos aqui. Teve uma mulher de 33 anos, na época da denúncia, chamada Jaqueline, que foi até a delegacia prestar depoimento. Assim que ela ficou sabendo da prisão de Silvia pela imprensa, quando foi divulgado o caso da Lucélia, ela contou que 6 anos antes deixou a filha dela, de 5 anos, na época, morar com a empresária durante 5 meses. Segundo a Jaqueline, a Silvia era dona de uma loja de cosméticos perto de um salão onde Jaqueline trabalhava, que a Silvia era evangélica e que parecia ser muito boa pessoa. Assim que a Silvia tomou conhecimento que a Jaqueline passava por dificuldades financeiras, ela se ofereceu para cuidar da filha dela, até que chegou o momento em que a escola que a menina estudava denunciou Silvia por maus tratos, e Jaqueline conseguiu ter a filha de volta um mês depois. A Silvia até chegou a responder processo, mas por falta de provas concretas contra ela, ela foi condenada a prestar apenas serviços comunitários. E teve ainda mais 2 meninas que contaram para a polícia episódios que viveram na casa de Silvia no ano de 2005, na casa de um condomínio fechado de luxo em Goiânia, e que foram também submetidas a maus tratos durante esse tempo que estiveram com a empresária. Elas disseram que trabalhavam para essa mulher e que foram submetidas a atos de violência. Uma delas conseguiu fugir da casa de Silvia depois de surras constantes e hematomas pelo corpo. A família da menina foi então pedir explicações para Silvia. A Silvia disse que a menina era indisciplinada e que, ao ter fugido de casa, a menina se envolveu com um menino de rua que teriam batido nela. Segundo as mães dessas meninas, a Silvia era muito boa e atenciosa com seus familiares e havia prometido para essas mães que, se as crianças morassem com ela, elas teriam estudo e acesso à saúde. Mas a verdade é que, além dos maus tratos, as crianças foram proibidas de terem contato com a família até mesmo por telefone e que nunca eram levadas para ver seus pais,
conforme a Silvia prometia a essas mães. Esses foram apenas alguns exemplos de denúncias contra a Silvia. No total, foram 6 meninas que a denunciaram por maus tratos. Algumas até disseram que o marido de Silvia viam as agressões que ela sofria, mas não fazia nada. O caso de Lucélia gerou muita perplexidade, principalmente entre os moradores do prédio, que se sentiram culpados por não terem percebido que as marcas que eles viam nos braços da menina eram de tortura. O pai de Lucélia disse em depoimento na delegacia que desconhecia a situação da filha, até chegar o momento que ela finalmente foi resgatada pela polícia, e ele só soube disso através de divulgações da imprensa. A mãe de Lucélia, Joana Dark, também afirmou que só ficou sabendo da situação da menina ao assistir reportagens veiculadas por emissoras de TV que abordavam a prisão em flagrante da Silvia e de sua empregada Vanice. Joana disse que ficou chocada ao saber que a filha sofria agressões constantes. Ela contou que conheceu Silvia em julho de 2006, quando foi fazer uma faxina na casa da empresária em um condomínio fechado na região sudoeste de Goiânia. Na época, Joana Dark ainda morava na capital. A irmã de Joana, que era a empregada de Silvia na época, sugeriu que Joana deixasse Lucélia passar uns dias na casa da empresária, onde a menina poderia tomar um banho de piscina. Então Lucélia ficou fascinada com a ideia de morar com a Silvia e encantada com a mansão que ela morava. Mas o que seriam apenas alguns dias de férias de mês de ano acabou se transformando em uma adoção informal e Lucélia não voltou mais para a casa da mãe. Joana Dark disse ter concordado com a permanência da menina na casa de Silvia, porque Silvia havia gostado muito de Lucélia e teria se comprometido a matriculá-la em uma boa escola e cuidar de seu sustento. Ela afirmou que Lucélia teria tudo que os filhos dela têm. Segundo Joana Dark, nas visitas que fazia à filha, era sempre bem tratada por Silvia e encontrava Lucélia aparentemente feliz e bem cuidada. 8 meses antes da denúncia, a mãe havia se mudado para Pires do Rio, mas continuou visitando a menina. O último encontro aconteceu no final de fevereiro de 2008. A essa altura, a Lucélia estava com o olho roxo e estava também muito magra. A mãe perguntou para a filha o que havia se passado com ela. A garota alegou que havia caído da escada e, para justificar sua extrema magreza, ela disse ter contraído dengue. Joana Dark não desconfiou de sua versão. Ela ainda afirmou que desconhecia o fato da filha realizar trabalhos domésticos na casa de Silvia. Foi o que ela disse em depoimento. Então, resumindo, a mãe biológica de Lucélia foi apresentada nessa história como uma simples empregada doméstica que foi enganada pela patroa, no caso a Silvia, que havia prometido dar a ela bons estudos, uma boa vida, etc., se a Lucélia fosse morar com a Silvia, Só que a Joana Dark afirmou em sua defesa que desconhecia a situação a que estava expondo a própria filha. Quando a menina foi resgatada pela polícia em março de 2008, Joana Dark estava morando em Pires do Rio, que fica a 60 quilômetros de Goiânia, com o filho do primeiro casamento e o terceiro marido. E quando ela ficou sabendo do caso com a menina, ela seguiu direto para Goiânia para rever e tentar levar a filha de volta para casa. O marido de Silvia, Marco Antônio, alegou em depoimento que, devido ao trabalho em uma empresa em Brasília, ele estava sempre fora da cidade e às vezes do estado. Então ele era ausente em casa e que toda a administração doméstica era feita por sua esposa Silvia. Portanto, ele não acompanhava a rotina de casa. Segundo ele, a esposa era carinhosa com os 3 filhos do casal. Ele garantiu ainda que nunca presenciou cenas de violência contra a filha adotiva, a Lucélia. Entretanto, 10 dias antes da denúncia, ele confessou que foi procurado por Lucélia, que disse que a Silvia quebrou o dente dela com um martelo. Ele então disse que prometeu à menina que tiraria ela do apartamento, mas Silvia disse que tudo não passou de um acidente doméstico.
Só que a delegada não acreditou na versão dele, dizendo que não sabia de nada sobre as agressões que a menina sofria. Até porque ele admitiu que sabia que a menina dormia na área de serviço do condomínio e que ela havia sido tirada da escola. Além disso, ele admitiu também que houve casos com outras crianças que passaram pelas mãos da Sílvia e que foram maltratadas e exploradas por essa mulher por meio do trabalho infantil escravo. A Lucélia disse que já presenciou várias brigas de Sílvia com o marido e os filhos. Ela contou também que até o dia do aniversário dela, dia 1º de novembro de 2007, a Sílvia teria colocado a menina de castigo, batido nela com cinto e deixado a menina sem tomar café da manhã. Depois disso, a Sílvia teria obrigado a menina a trabalhar o tempo todo, o dia todo, na verdade, a comer ração e fezes de cachorro e a beber urina do cão da família. A menina disse ainda que a mãe de criação costumava falar muita besteira sobre homens com as amigas. Ela chegou até a pegar um pênis de borracha e mostrar para Lucélia. Sempre mostrava isso para as amigas dela. Mas, apesar dessa situação, a Lucélia afirmou que nunca foi tocada em suas partes íntimas por ninguém. Além da denúncia contra a Sílvia, o marido Marco Antônio e o filho mais velho do casal, Tiago, a mãe biológica de Lucélia, Joana Dark, também foi à júri popular no início de setembro daquele ano de 2008, sob a acusação de ter recebido dinheiro para entregar Lucélia a Sílvia. Durante a investigação, a polícia descobriu que a mãe de Lucélia deu a filha para Sílvia em troca de dinheiro. A princípio, a polícia acreditava que a adolescente de 12 anos havia sido doada pela mãe, Joana Dark, para a empresária. Porém, os investigadores descobriram que Joana recebia ajuda financeira de Sílvia Calabrese, que variava de 100 a 800 reais ou às vezes até R$1.000, cada vez que entrava no apartamento da empresária sob a alegação de visitar a filha Lucélia. No entanto, Joana Dark foi absolvida por falta de provas. A menina também desmentiu o fato que a mãe biológica recebia dinheiro por parte da Sílvia. A Lucélia também disse que a Sílvia chegou a dar a ela R$100 de mesada durante 2 meses, mas ela deu esse dinheiro para que a mãe dela pudesse pagar suas contas. Outro detalhe também que chama atenção nesse caso é que o apartamento onde a Sílvia morava era um duplex luxuoso de aproximadamente 450 metros quadrados, 10 cômodos, todos mobiliados e decorados. Depois que o caso da Lucélia foi denunciado e divulgado, o apartamento ficou desarrumado e abandonado. Detalhe que a Lucélia disse para a polícia que lá ela não tinha um lugar apropriado para dormir, sendo que o quarto do filho mais novo de Sílvia tinha tudo, muitos brinquedos e quadros que decoravam o ambiente. A empresária Sílvia Calabrese Lima foi condenada a 14 anos, 11 meses e 5 dias de prisão, inicialmente em regime fechado, pelo crime de tortura qualificada continuada contra a estudante Lucélia Rodrigues da Silva. Já a empregada Vanice Maria Novaes foi condenada a 7 anos e 11 dias de prisão, respondendo a processo como coautora dos crimes de tortura e cárcere privado, também praticados contra a estudante. O marido de Sílvia, o engenheiro Marco Antônio Calabrese Lima, foi condenado a 1 ano e 8 meses de detenção, acusado de omissão dos fatos, já que ele confessou que sabia de boa parte dos castigos impostos por sua mulher, e ele admitiu que a Lucélia teria mostrado os dentes quebrados por Sílvia e teria lhe pedido ajuda 2 semanas antes da prisão da empresária, mas o engenheiro não fez nada. Mas, por ele ter bons antecedentes, a pena foi substituída a 18 meses de prestação de serviços comunitários. O filho mais velho de Sílvia, Tiago, que tinha 23 anos na época, também foi indiciado por omissão de socorro no processo de Lucélia. Porém, ele foi absolvido pela justiça. E vale frisar que no Brasil a pena máxima não pode ser superior a 30 anos.
No mesmo mês, a justiça condenou Silvia e o marido a pagar uma indenização de R$ 380 mil por danos morais e estéticos, além de verbas trabalhistas a Lucélia. Agora, para finalizar a narração desse caso, eu vou contar aqui qual foi o desfecho para o caso de Lucélia e o que aconteceu na vida dela depois que ela foi resgatada pela polícia. A Lucélia, depois que foi resgatada pela polícia e prestou depoimento, foi encaminhada para o abrigo Casanova e Luas do Centro de Valorização da Mulher em Goiânia e a partir de então passou a ter a rotina de excessivas exposições na mídia. E lá ela ficou por um bom tempo à espera de uma família que pudesse adotá-la. O caso dela gerou uma repercussão muito grande e conforme a história dela foi divulgada, Lucélia virou uma espécie de celebridade. Ganhou um monte de presentes, brinquedos, bicicleta, bonecas. Seus pais passaram a visitá-la regularmente no abrigo. Até a avó paterna, com quem Lucélia nunca teve contato, passou também a visitá-la. Quando Lucélia foi entrevistada por uma psicóloga, ela fez planos futuros, nos quais os sonhos eram muito simples e humildes. Ela só queria estudar, ganhar uma bicicleta, morar com o pai. Aliás, o pai foi uma figura o qual ela mais fez referência. Ela demonstrou por ele grande afetividade que era recíproca e o sentimento de saudade apenas do pai e dos irmãos que moravam com ele. O maior sonho da menina era morar em uma casa com amor. Ela também disse na época que sonhava em ser delegada, ter um monte de filhos e uma casa bem bonita. Aliás, foi só depois que a Lucélia foi resgatada pela polícia e passou a viver nesse abrigo que ela passou a conhecer de fato a felicidade. Depois que se passaram 13 dias que ela foi resgatada, ela teve surpresas muito agradáveis. Ganhou 3 bicicletas, brinquedos, roupas, calçados, creme para pele, um computador e um laptop. Ela também evoluiu muito rápido. No começo, Lucélia era uma menina assustada, arregia e também não era para menos. Depois que ela foi resgatada e foi abrigada, ela se tornou uma menina alegre, falante e voltou a se comportar como qualquer criança. Ela passou a comer tudo o que tinha vontade e essa foi outra felicidade que ela experimentou. Embora ela tivesse muitos pesadelos à noite e chorasse ao se lembrar dos momentos de tortura que viveu na casa de Silvia, ela estava feliz porque finalmente ela ia poder voltar a estudar e tinha esperanças que ia ser muito feliz. A Lucélia disse que apesar de tudo que ela passou, ela perdoava a Silvia, embora temesse encontrá-la novamente, até porque, segundo a garota, Silvia era má de verdade. A única coisa que Lucélia tinha saudade na casa de Silvia era do filho mais novo dela, o Mateus, que tinha apenas 4 aninhos. Ela disse que tinha momentos de alegria quando alimentava o menino e brincava com ele. Ele até chamava a Lucélia de irmãzinha. Enfim, a atitude que Lucélia teve depois de resgatada foi uma coisa surpreendente e muito comovente também. E por um bom tempo, o pai biológico da menina tentou brigar na justiça para ter a filha de volta, a mãe biológica também, mas quem tinha que decidir o destino da garota era o juiz. No final das contas, Lucélia acabou sendo adotada por um casal de pastores evangélicos. E depois de um tempo, a Lucélia se converteu, virou evangélica e depois ela realizou o seu maior sonho, casar e constituir uma família. Então ela se casou e teve 2 filhos, 2 meninos. Eu até cheguei a ver um vídeo no YouTube de uma reportagem com a Lucélia como ela está hoje. E ela se tornou uma mulher bonita, transformada, que não parece nada com aquela menina frágil de 12 anos que foi resgatada pela polícia e que havia sofrido maus tratos. Eu também vi nesse vídeo que a Lucélia tinha um semblante de paz, de serenidade. Ela disse que não guardava rancor de Silvia, não guardava rancor dessa época que foi maltratada por essa mulher. E Lucélia disse que até hoje perdoa ela. E Lucélia, até os dias de hoje, costuma usar essa história de vida, o que ela passou na infância, né, como um testemunho, sabe? Que ela foi muito maltratada quando criança, mas que Deus abençoou a vida dela depois, e abençoou muito.
Ela até fala nesse vídeo que mesmo quando estava sendo mantida em cárcere privado, ela disse que naquele momento ela falou com Deus, que orava muito para salvar a vida dela. Eu achei isso muito comovente, e mais comovente ainda foi a atitude de Lucélia ter perdoado a Sílvia depois de tudo que ela passou. Em 2014, Sílvia foi beneficiada com a progressão de pena e transferida para o regime semiaberto. Lucélia, assim como a Sílvia, mora em Goiânia até hoje, e ela, que é missionária, ela diz que, apesar de até hoje carregar marcas físicas, ela tem vontade de encontrar a sua agressora. Eu vou até ler um trecho que ela disse para uma entrevista em uma reportagem que diz assim: eu tenho muita vontade de vê-la. Creio que Deus está preparando esse momento. O que eu sinto por ela é o amor de Deus. Quero mostrar para ela a transformação que Deus fez para mim e que pode mudar a história dela também. Tenho vontade de dizer que eu a perdoei. Já a perdoei há muito tempo. O sonho de Lucélia agora é de ter uma filha menina para que ela possa tratar essa criança como uma princesa e dar a ela o que Lucélia não teve, o amor de mãe.